Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Modular. Hoje estaremos falando sobre o Antigo Testamento. Solta a vinheta. Eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Muitas vezes as pessoas têm muita restrição, elas preferem estudar e ler o Novo Testamento e deixam muito de lado o Antigo Testamento. Primeiro, eu quero compartilhar que o Antigo Testamento ele é maior pela quantidade de capítulo, pela quantidade de livro. A Bíblia ao todo tem 66 livros e o Antigo Testamento ele tem 39. E desses 39, nós temos 5 divisões. A primeira divisão é o Pentateuco, com 5 livros, históricos, com 12 livros, poéticos, com 5 livros, profetas maiores, 5 livros, e profetas menores, 12 livros. Então, eu vou te ensinar um macetinho aqui para você já decorar sobre as divisões. Então, ou é 5 ou é 12. Lembra do Pentateuco? 5 ou 12. Então, Pentateuco 5, poéticos 5, profetas maiores 5, históricos 12, profetas menores 12. Aí você já aprendeu uma divisão que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas por que a gente estuda, né, o Antigo Testamento? Tem gente que não gosta. Tem gente que fala assim, é muito diferente, é um contexto muito diferente, é uma cultura muito diferente. Não, o Antigo Testamento é muito violento, é um tempo de guerra, é um tempo de muita mudança, né, de liderança, esse rei, esse profeta, eu não vou entender isso. Então, nós queremos, com a Escola Bíblica Modular sobre o Antigo Testamento, te ajudar a compreender melhor o Antigo Testamento e ver a importância dele. Então, muitas vezes as pessoas ficam com restrição. Tira essas restrições e vamos aprender um pouquinho. Esse bloqueio que as pessoas têm acabam diminuindo a compreensão que eles têm da totalidade da Bíblia. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que 80% dos americanos afirmam acreditar e crer nos 10 mandamentos. Só que na hora que pergunta a ele os 10 mandamentos, eles só sabem no mínimo 4. E olha que interessante. Eles perguntam, qual é o nome da esposa de Noé? E eles vão lá e falam assim, é Joana d'Arc. É uma pesquisa que 14% da população evangélica nos Estados Unidos, e esse nome nem existe, esse nome não é bíblico. Então, o que nós compreendemos do Antigo Testamento? Então, tira essas razões que você tem contra o Antigo Testamento, e eu quero agora te incentivar a estudar o Antigo Testamento com a gente, e depois o Novo Testamento também. Primeiro, que nenhum testamento é bastante em si mesmo. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele vai trazer todo o embasamento para você compreender também o Novo. Então, ele não é suficiente, nem o Novo sozinho, nem o Antigo sozinho. Então, nós precisamos de ler a Bíblia toda em sua totalidade, nos 66 livros. Olha que legal. Lucas 24, 25 a 27 diz o seguinte: Ele lhe disse, os honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava tudo o que se achava nas Escrituras. Olha que legal. Nenhum testamento é bastante em si mesmo. Então, Jesus também valorizava o Antigo Testamento e ele pregava sobre o Antigo Testamento. Isso que Lucas 24, a partir do versículo 25, está dizendo. E olha que legal. Para conhecer sobre criação do homem, a origem do homem, sobre o pecado, tudo isso está no Antigo Testamento. A maior dificuldade que os homens tinham no decorrer da história era saber quem é o homem, de qual origem tem, e de onde o homem veio. E isso nós podemos compreender aonde? Lá no Antigo Testamento. No livro de Gênesis, ele vem descrever sobre a criação, olha que legal, sobre a origem do homem, como o homem foi criado, a mulher foi criada, e também muito importante sobre a questão da origem do pecado. Porque muitas vezes nós não vamos saber o propósito do qual Jesus veio, que vem ser apresentado no Novo Testamento, sem compreender por quê. Por que o homem pecou? O que aconteceu? O homem nasceu pecador? Não. Então nós vamos olhar para trás e o Antigo Testamento ele vai nos ajudar a compreender. É muito legal, e a terceira razão para você estudar o Antigo Testamento é que nós precisamos compreender mais sobre Deus.
Se nós olharmos só para o Novo Testamento, a nossa visão de Deus é uma visão empobrecida. Porque nós vamos ver que Deus mandou o filho dele, o filho dele morre na cruz. Como assim? Olha que Deus, né, fraco, que Deus é empobrecido. Né? Porque nós temos que olhar para o Antigo Testamento e compreender a totalidade de Deus. Então, se a gente não olhar para o Antigo Testamento, a nossa visão sobre Deus vai ser uma visão empobrecida. Quarto motivo aqui para você estudar o Antigo Testamento. Nós vamos compreender mais sobre os atributos de Deus. A palavra atributo significa característica. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos compreender sobre os atributos de Deus. Lembra sobre a onisciência, onipotência, onipresença, Deus criador, Deus imutável, Deus soberano, características de Deus que nós não vamos compreender algumas no Novo Testamento se a gente só olhar para o Novo Testamento. Então, nós precisamos de compreender mais sobre Deus mediante aquilo que nós estamos estudando na totalidade bíblica. E a quinta razão para você é que nós precisamos de conhecer o plano de salvação, que entra em ação por causa do pecado. Então, lá em Gênesis 3,15 é apresentada a promessa de Jesus. Olha que legal. Então, Jesus é prometido lá em Gênesis 3,15 e todo o decorrer da história nós vamos compreendendo o propósito de Deus para a salvação do homem. Olha que legal, tem uma frase de Martim Lutero, ele disse: o Antigo Testamento é um testamento de Cristo que ele pediu que fosse aberto após a sua morte e lido e proclamado em todos os lugares por intermédio do Evangelho. Então, nós vamos compreender toda a Escritura. Então, por isso que a gente tem que ler e estudar o Antigo Testamento. Olha que legal, as epístolas olham para trás e lançam luz sobre os fatos do Evangelho para que entendamos de forma nova. As epístolas dos evangélicos juntos lançam luz sobre o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele vem trazer uma compreensão para você compreender melhor aquilo que está sendo dito no Novo Testamento. É interessante quando a gente vem falar sobre santidade, olha que legal. O processo lá em Levítico vem falar sobre um processo de purificação que o homem tinha que fazer. E esse ritual, todo esse processo, quando a gente vem compreender lá no Novo Testamento, agora ele tem um nome diferente. Ele chama santidade. O homem tem que ser santo para agradar a Deus. Né? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha que legal, só que é um processo que é começado, iniciado e ensinado lá no Antigo Testamento em Levítico. Então, todo um processo que nós vamos compreender melhor aquilo que vem sendo dito no Novo Testamento. O Antigo Testamento vem trazer um conceito muito importante sobre Deus, mediante o relacionamento com Deus e a sua criação. Quando a gente olha as outras religiões, olha que legal, tem uma frase de Cícero, ele diz o seguinte: os deuses se importam com grandes questões, negligenciam as pequenas. Então é como se Deus não se importa com a criação. O Deus criador, ele só criou e agora o homem se vira. E quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos um Deus relacional, um Deus que cuida do individual, um Deus que se preocupa com a criação. Então, o Antigo Testamento vem discordar dessa frase de Cícero, que ele é um Deus que se importa com o povo. Então, agora, para fechar, nós vamos ter algumas aulas, né, sobre o Antigo Testamento. Eu quero te desafiar a continuar assistindo os nossos vídeos, a continuar participando da Escola Bíblica Modular, aprendendo sobre o Antigo Testamento. Mas aí, só para fechar, 39 livros, dividido em 5. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. E para fechar, tem gente que tem dúvida disso, eu quero tirar essa dúvida de você aqui nesse primeiro momento. A Bíblia Católica, ela tem mais livros. E aí, por quê? Só o Antigo Testamento, o Novo Testamento é idêntico, mas o Antigo Testamento, ele tem mais livros. Ele possui 46 livros e alguns acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel. Tem esses nomes: livro de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Siradias e Baruque. São livros acrescentados no Antigo Testamento, mas são livros apenas históricos, não são livros inspirados. Por isso que na nossa Bíblia a gente não contém
esses livros a mais, que são esses 7 livros e nem os acréscimos, tá bom? Um abraço para você e continue aprendendo sobre o Antigo Testamento. Estamos finalizando mais uma aula. Eu quero te agradecer por ter chegado até no fim do vídeo. Quero te incentivar a continuar estudando para aprender da palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você continuar recebendo novidades. E embaixo aqui tem as nossas redes sociais. Nos siga nas redes sociais.